E chegamos ao nosso último livro do Novo Testamento, dia 83, leremos então Apocalipse, hoje do capítulo 1 ao capítulo 3. Só uma introdução breve acerca de Apocalipse, foi João quem escreveu, estava preso na ilha de Patmos, e ele traz uma revelação da volta de Jesus, de como aconteceria nos últimos dias. Então, desde a morte, ressurreição e a vinda do Espírito Santo sobre o povo de Deus, essa carta vem então trazer um ânimo e uma revelação, mostrando inclusive a onisciência de Deus quanto a fatos futuros. Tem muita gente que tem medo de Apocalipse, né? Achando que são coisas terríveis. Na realidade, coisas terríveis para quem é desobediente, coisas terríveis para o anticristo, coisas terríveis para quem vai contra o Senhor. Mas é um livro de esperança, de alegria e de certeza que aquele Deus que você crê, que aquele Jesus que você acreditou fé e professa como Senhor da sua vida, voltará e resgatará a sua igreja e trará consigo a glória manifesta nessa terra, vai botar os pés de novo lá em Jerusalém, vai comandar ali por 1000 anos também, depois de toda a batalha, isso é uma história longa, né? Mas depois de toda a batalha que ele vier, destruir o mal, ele vai reinar por 1000 anos, como nós cremos no milênio, e é o início, logicamente, o preâmbulozinho da vida eterna com o Senhor. Então, é disso que nós vamos dizer, é um livro de esperança, de alegria e de certeza de que Deus que garantiu que voltaria, voltará. Vamos ver então? Apocalipse 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Vamos lembrar que João tinha o interesse, logicamente por estratégia de Deus, de ao escrever Apocalipse da forma que escreveu, de uma forma enigmática, com símbolos, não quer dizer que ele não existe ou não existiu. Ao contrário, se cobriu boa parte de Apocalipse. Mas até para que isso não virasse instrumento na mão dos romanos contra os próprios cristãos. Então é uma estratégia muito inteligente de Deus de trazer para nós entendimento daquilo que viria através de Jesus Cristo, sem que houvesse isso uma estratégia dada para o inimigo para vir contra. Deus é lindo. Vamos lá. Versículo 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Vou deixar mais uma informação aqui. As coisas que acontecem em Apocalipse, elas não são descritas em ordem cronológica. Não quer dizer que isso vai ser primeiro do que o próximo tópico, não. É meio uma coxa de retalho, em que quando você entende o plano completo, você entende os pedaços aonde estão descritos. Como eu disse, uma estratégia muito boa de Deus para que nós fôssemos informados acerca de Jesus, mas não objetivamente a ponto de virar ferramenta contra nós mesmos. Versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa, início e fim. O início de todas as coisas é o Senhor e o final de todas as coisas é o Senhor. Ele é atemporal. Versículo 9, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Foi preso porque pregou o evangelho e aí então realmente as pessoas não concordaram e não gostaram daquilo. Versículo 10. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem estava comigo.
voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol que brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Então esses versículos aqui dizendo exatamente de Jesus que se manifesta e apresenta a João: estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Jesus não morre mais, já morreu uma vez e uma vez por todas, inclusive o sacrifício foi uma única vez por todas. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. Um pouco da tradução para você, olha, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vamos só explicar um pouquinho aqui. O capítulo 2 agora que nós vamos introduzir, que fala a carta às igrejas, são igrejas que realmente aconteceram, mas elas também têm outro entendimento, em outro momento, quando a gente pode entender o caminhar da igreja de Cristo e o comportamento que ela vai ter. Você vai começar a perceber, quando eu chegar na última lá de Laodiceia, você vai identificar como a nossa igreja do tempo atual corresponde também a essa igreja. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso. Então nós vamos começar a escrever agora cartas às 7 igrejas diferentes, 7 lugares diferentes, como eu disse, né, no capítulo anterior, que fazem referência também, além das igrejas, a tempos depois do comportamento da própria igreja de Cristo. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão e anda entre os 7 candelabros de ouro. Acabei de falar que é Jesus, né? Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Uma coisa que a gente usa muito dessa igreja aqui é quando nós cristãos começamos uma vida de fé e de repente, passado o tempo, a gente se esmorece e não começa mais a viver com tanta efusividade na palavra e como servos de Deus. Então a gente acaba perdendo esse primeiro amor, essa vontade de servir ao Senhor, essa alegria, essa disposição. Cuidado para que nós também não percamos isso no meio do nosso caminho cristão. Poderemos então comer da árvore da vida, que a árvore da vida significa eternidade com Deus. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. A segunda morte é a morte definitiva e a morte que realmente conduz para longe de Deus, para o inferno. Carta à igreja de Pérgamo.
Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Eita glória! Né? Aquele que perseverar até o fim vai receber uma pedra branca com um novo nome que o Senhor nos dará. Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no início. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então, somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.